Entrega teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Muito bom dia, que a graça e a paz do nosso Deus nessa manhã esteja sobre você e sobre toda a sua família. Queremos a cada dia usufruir das bênçãos de Deus sobre cada um de nós, vivendo uma vida ao lado dele, nos relacionando cada vez mais como um Deus de amor, um Pai presente e pedindo a ele que esteja ao nosso lado em toda e qualquer circunstância. Deixo com você também nessa manhã uma parte da Bíblia do livro de Provérbios, capítulo 12, o versículo 5, onde a Bíblia diz o seguinte: os pensamentos dos justos são retos, mas os conselhos dos perversos enganam. Provérbios capítulo 12, o verso 5. O pensamento dos justos são aqueles pensamentos que estão em harmonia com a vontade do Senhor, que andam ao lado de Deus. Mas o conselho do perverso são aqueles que vivem longe de Deus, dão as costas para o Senhor e querem viver uma vida independente de Deus, exclusivamente para essa terra. Sonhamos a cada dia, cada vez mais, viver para a eternidade, abandonarmos esse mundo e vivermos para Deus. Este é o sonho de Deus para os seus filhos que se encontram nesse mundo. A cada dia, nesse canal, nós estudamos um capítulo da Palavra do Senhor. E nessa manhã eu convido você a ter nas mãos a Palavra de Deus no livro de Salmo, capítulo 73, o versículo 1. Com efeito, Deus é bom para com Israel, para com os de coração limpo. O salmo que nós estaremos estudando nessa manhã é uma obra belíssima para todos nós. Embora exista um paralelismo entre o Salmo 37, porque o Salmo 37 há um questionamento do porquê da prosperidade dos ímpios, mas o Salmo 73 nós encontramos uma resposta do porquê da prosperidade dos ímpios. O Salmo 73 vai além das questões humanas dessa vida, se sobrepõe à visão eterna e nos mostra que lá na eternidade, todos aqueles que estiverem ao lado de Deus terão uma plena compreensão dos porquês dessa terra. Nesse mundo nós não temos resposta para todas as nossas perguntas, mas aqueles que estiverem ao lado de Deus, vivendo com o Senhor por toda a eternidade, terão resposta para todas as suas indagações. Deus é bom em todo momento, mesmo naqueles momentos em que os seres humanos não conseguem compreender a Deus, mesmo assim Ele continua sendo bom. Ele está agindo ao nosso favor, Ele está em busca de trazer bênção para os seus filhos. As ações de Deus estão acima dos olhos humanos. Nenhuma pessoa tem capacidade de entender todas as ações do nosso Deus, mas nós somos chamados a cada dia a viver uma vida de fidelidade, de fé, de aceitar e compreender que Deus é bom em todo momento. Aqueles que recebem o Senhor como sendo um Deus bom em todas e qualquer circunstâncias, esses viverão uma vida mais feliz e terão a bênção de Deus sobre as suas vidas. Deus é extremamente autossuficiente, independe de nós. Nós podemos existir ou não, Ele existirá, Ele reinará por toda a eternidade. O que cabe a cada ser humano nessa terra é depender do Senhor, é buscar a Deus. Aqueles que se aproximam do Senhor terão uma vida feliz, mas aqueles que dão as costas para o Senhor não conseguirão jamais encontrar a plenitude da felicidade. É a razão pela qual o salmista Davi fundamentou a sua felicidade no Senhor. Ele buscou viver uma vida feliz ao lado de Deus. É por isso que a sua alegria está em viver dentro dos átrios, porque estando dentro dos átrios, ele sabe que o seu Deus está ali e a mão do Eterno estará sobre a sua vida e ele conseguirá completamente viver uma vida feliz. Dá para nós entendermos a razão pela qual Paulo fala no Novo Testamento, nas suas epístolas aos Coríntios, falando que ele aprendeu a viver feliz nos momentos bons e nos momentos ruins. Paulo conseguiu encontrar a sua felicidade no Senhor, não nas circunstâncias, não nas recompensas nessa vida, não nos bens materiais, mas Paulo aprendeu a preencher o seu coração num relacionamento sólido e íntimo com o seu Deus. Vivendo dessa forma, toda e qualquer circunstância não fará diferença, porque é o seu Deus que satisfaz completamente as suas necessidades. É o ensinamento para nós nos dias em que nós estamos vivendo. Precisamos desenvolver um relacionamento sólido com o nosso Deus, para que toda e qualquer ação que possa vir contra a nossa pessoa, nós possamos ter a certeza que se construirmos um relacionamento sólido com o nosso Deus, nós conseguiremos no final alcançar a bênção de Deus e viver uma vida feliz. Mesmo que em alguns momentos nessa terra derramemos algumas lágrimas, mas se estivermos ao lado do Senhor, Deus irá reverter, Deus irá transformar e no final nós louvaremos a vitória.
A fonte de alegria do rei Davi não eram as circunstâncias da vida, não era o seu palácio, não era o poder de reinar a nação de Israel, não eram seus amigos, mas a fonte de felicidade do rei Davi estava fundamentada num relacionamento sólido com o seu Deus. Deus era tudo, Deus é tudo, Deus era toda a fonte de poder para a vida do rei Davi. É por isso que Charles Wesley, quando estava no leito de morte ao lado da sua esposa, um dos maiores compositores que nós já encontramos no século passado, ele ditou para sua esposa um dos hinos que tem como fundamento Jesus Cristo. No leito de morte da sua esposa, ele acreditava que o fundamento da sua vida, o fundamento da vida que ele viveu, da sua alegria, estava completamente fundamentada no Senhor. Ele era o início, ele era o meio, ele era o final. Jesus era tudo para Charles Wesley. Se naquele momento Deus estava permitindo que a sua esposa, ou ele mesmo, fechasse os olhos para essa vida, ele tinha plena certeza que a sua maior segurança estava em ter vivido e viver ao lado do Senhor. O relacionamento descrito na Bíblia de Deus com o seu povo é como se fosse um marido e mulher. Jesus é o nosso noivo, a sua igreja é a sua noiva. Quando um noivo vive em fidelidade com a sua esposa, os laços matrimoniais são fortalecidos e a sua vida é abençoada e o casamento vive uma vida feliz. Mas quando há uma infidelidade por parte de um dos cônjuges, o casamento se torna uma maldição, os filhos são prejudicados, a vida é amaldiçoada e, consequentemente, todos acabam pagando um alto preço. É por isso que nós somos chamados a cada dia a viver uma vida de fidelidade ao nosso Deus, amarmos ao nosso Senhor, nos aproximarmos cada vez mais dele e vivendo nesse relacionamento de amor, nós alcançaremos a bênção do Senhor. Jesus Cristo mesmo um dia disse: buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. Quando um ser humano busca a Deus reconhecendo que Ele é soberano, supremo sobre a sua vida, esse ser humano encontrará o Senhor. Ele se deixará ser encontrado por nós e a nossa vida é abençoada por Deus. Mas quando vivemos nessa vida e não entendemos o valor de Deus para nós, perdemos a bênção de Deus, perdemos a oportunidade da salvação, e a nossa vida nessa terra se torna uma vida parcial. Por mais que Davi em alguns momentos vivesse momentos de dúvidas da presença, da proteção de Deus, da segurança do braço do Senhor ao seu lado, a partir daquele momento, a partir daquele canto, daquele encontro com o Senhor, ele buscaria cada dia fundamentar cada vez mais a sua fé no braço do Senhor, crendo que Deus estava ao seu lado e que a sua vida cada dia deveria depender cada vez mais dele. É possível que cada um de nós, na nossa jornada, em algum momento, como o rei Davi, duvidamos. Será se de fato o Senhor esteve ao nosso lado? Será se de fato o Senhor está nos abençoando? Mas acredito que quanto mais nós nos aproximarmos do nosso Deus, mais fundamentada a nossa fé estará na fé, na certeza, na garantia de que Deus está ao nosso lado, supre as nossas necessidades e nos abençoa. É por isso que a cada dia que vivemos nessa terra, devemos manter os nossos pés nessa terra, mas jamais devemos tirar os nossos olhos da eternidade. No pensamento hebraico jamais cogitou-se o pensamento de Deus não existir. Nem o diabo jamais chegou ao ponto de pensar de que Deus não existe. Para Davi, para a nação de Israel, Deus é real, Ele é um ser pessoal, Ele nos abençoa, Ele está ao lado de todos aqueles que o buscam com todas as suas forças. É por isso mesmo que Ele disse: buscar-me-eis e me achareis, quando me buscarde com todas as suas forças. É o que nós precisamos fazer a cada dia. O mesmo pensamento que rondou o coração do rei Davi, de Deus não existir, de Deus não se manifestar na sua vida, de Deus não ouvir as suas orações, é o mesmo pensamento que pode tomar conta do nosso coração nos dias em que nós estamos vivendo. O rei Davi curou a sua falta de fé buscando ao Senhor. É o que de fato também irá curar a nossa falta de fé nos dias em que nós estamos vivendo. É buscar ao Senhor com todas as nossas forças, como um sedento que está no deserto e busca um copo de água. Se nós o fizermos dessa forma, tenha certeza, Ele se deixará ser encontrado por nós e nós desfrutaremos da bênção de Deus nos nossos dias. No mundo onde nós vivemos, não podemos duvidar, estamos dentro do grande conflito. É o pecado que reina, mas jamais se esqueça,
Os olhos do nosso Deus estão voltados para essa terra. Ele irá trazer juízo todas as coisas, quer sejam boas, quer sejam ruins. É por isso que hoje, a cada dia que vivemos, nós precisamos nos voltar para Deus, entregar o nosso coração nas mãos do Senhor e permitir que Ele conduza a nossa vida. No final de tudo, quando os livros se abrirem, Jesus Cristo voltar, trazer juízo a todas as obras dos seres humanos que estão nesse mundo, Ele recompensará com salvação todos os filhos que lhe amaram, que lhe serviram e que viveram uma vida de obediência ao Senhor. Os meios pelos quais Deus usa para salvar um ser humano são imperceptíveis à noção humana, mas nós precisamos aceitar. Reconheça Deus em todas as suas ações, permita que Ele seja Deus sobre a nossa vida, se submetendo à sua vontade, aceitando o seu governo, aceitando a sua liderança sobre a nossa vida. Por isso que a cada manhã nós somos chamados a desenvolvermos cada vez mais um relacionamento sólido com o nosso Deus, porque nos momentos difíceis, quando passarmos pelo vale da sombra da morte, nós conseguiremos pela fé entender a ação de Deus sobre cada um de nós. Se estivermos distantes do Senhor, nós teremos dificuldade de entender as ações de Deus sobre a nossa vida. É por isso que nessa manhã eu peço a Deus que nos tome nas suas mãos e abençoe a nossa vida, que nos conceda a graça de andarmos ao seu lado, para que um dia, quando Ele se manifestar, nós possamos estar prontos para viver com o nosso Deus eternamente. Querido Pai, em Tuas mãos nessa manhã nós nos colocamos, abrimos o nosso coração, queremos ser do Senhor por toda a nossa vida. Fica conosco no decorrer desse dia. É o meu pedido e a minha oração e o fazemos em nome de Jesus. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que Ele faça resplandecer o seu rosto sobre você. Que Ele tenha misericórdia de você. E sobre você nessa manhã Ele levante seu rosto e conceda a sua paz em nome de Jesus.